Oi, gente! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, hoje é sexta-feira, dia de faxina por aqui. Tô animada pra limpar a casa hoje? Nem um pouco. Nem um pouco. Porém, tem que fazer, né? Tem que fazer o que tem que ser feito, porque eu sei que se eu não limpar hoje, amanhã eu vou me arrepender. Então, vou dar uma limpadinha aqui mesmo, só por cima, né? Vou fazer faxina não, né? Vou lavar os banheiros, passar um pano na casa toda, né? Aqui no interior, gente, pega muita poeira nas coisas. Nossa, pega poeira demais. Ontem eu organizei o guarda-roupa do Thiago e do Theo, que tava uma zona. Eu ia gravar, mas acabei nem gravando pra vocês. E aí hoje eu vou fazer a faxina aqui, né? Lavar os banheiros, passar um paninho na casa. E aí eu decidi gravar pra vocês, mostrar um pouquinho aí pra vocês da nossa rotina de sexta-feira. Tô com duas crianças em casa, gente. Tem hora que parece impossível conseguir fazer as coisas. O Theo encrenca demais com o Heitor. Mas, enfim, é isso, né? Vamos lá, começar a faxina. Porque quanto mais enrola, mais preguiça vai dando, né? E hoje tá um calor aqui. Tá insuportável o calor hoje aqui. Mas é isso, gente. Vamos lá, vou começar pelo fim da casa, né? O último cômodo aqui é o banheiro do meu quarto. E eu sempre começo a faxinar por ele. E é isso, vamos lá.
Gente, acabei de finalizar aqui de limpar metade da casa. Toda descabelada, suada, porque tá um calor. Desculpa o barulho que os meninos estão assistindo na TV. Agora já vai dar 1 hora, então eu vou parar, vou almoçar com os meninos. E aí depois eu finalizo, né? Mas essa parte aqui também da cozinha e da sala é mais rápido pra limpar. Rapidinho eu limpo. Então eu vou dar uma pausa aqui pra dar comida pros meninos. E aí depois eu vou finalizar aqui o que falta. Gente, acabamos de almoçar. Agora eu vou começar a organizar aqui, né? A cozinha não tá tão bagunçada não, ó. Porque eu fui arrumando o almoço e já fui lavando a louça. Tem alguma loucinha ali dentro da pia, que é os pratos, né? Que a gente usou pra comer. Aí aqui tá assim, ó. Mais o chão mesmo, né? A sala tá um pouquinho suja, bagunçada por conta dos meninos, ó. Mas aqui é bem mais rápido pra arrumar. Agora, depois do almoço, me deu um sono, uma preguiça. Mas eu preciso terminar aqui, né? E é isso, vamos lá.
Gente, acabei de finalizar, limpei a casa. Não consegui gravar muito lavando aqui o quintal, porque os meninos estavam brincando aqui na calçada. E aí eu tenho que ficar de olho neles e fazer as coisas ao mesmo tempo. Então é um pouco puxado. Mas a garagem eu só lavei mesmo, né? Não tem muito segredo, joguei água em tudo. Aí agora eu vou dar um banho nos meninos, porque eles acabaram se molhando, né? Não tem jeito. Ainda bem que não tem problema, porque hoje tá bem quente aqui. Então eu acabei jogando água de mangueira neles, né? Pra eles se divertir um pouquinho. E agora eu tô enchendo a banheira lá pra eles poderem tomar banho. E é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí do meu dia. Um beijo e até o próximo vídeo.